Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha, como é que vocês têm passado o final de semana? Eu confesso que esse final de semana para mim foi muito bom, graças a Deus. Tivemos aí muitas atividades na igreja e, como eu falei para vocês, né, a voz ainda está rouca, mas Deus tem sido muito bondoso comigo. Pessoas que nos amam têm trazido orientações, conselhos, têm pedido para que eu fizesse isso ou aquilo. Inclusive agora eu estou aqui com os pés numa água morna, né? Que a água já ficou morna, estava quente. Recebi também um outro conselho para que colocasse, que eu estava com a cabeça doendo muito. A dor estava desde ontem. Mas sabe, irmãos, eu tenho aprendido que essas dores físicas não me desanimam para com aquilo que eu tenho para trazer. E cada vez que eu sou assaltado, acometido por algum delito físico, eu só vejo que eu estou no caminho certo. E hoje, de forma especial, reconhecendo que eu não fico irado por essa causa, Senhor, eu estou fazendo o teu trabalho, eu estou fazendo o teu serviço, o Senhor conhece a minha vida, sabe quem eu sou e por que essas coisas estão acontecendo, dor de cabeça, febre repentina, enfim, sabe, nessas coisas eu tenho que manter mansidão. Eu estou falando de mim mesmo, né, da minha situação. Na lição de hoje, estamos falando de um homem chamado Moisés. Moisés foi um personagem, irmãos, que passou por uma situação desagradável demais no contexto aqui da sua intercessão. Por quê? Moisés estava diante de um povo, ele tinha passado, e eu queria que vocês depois lessem em sua casa, vou dar aqui pelo menos para vocês dois livros, né? Ou melhor, duas dicas. Primeiro, você vai ler Êxodo capítulo 24 e o verso 21, perdão, o verso 1 ao verso 18. Êxodo 24, 1 a 18. Lê todo aquele capítulo lá. Em seguida, depois, você vai ler o livro chamado Patriarcas e Profetas. Esse livro aqui, ó. Eu não vou dizer a página porque possa ser que a sua edição seja outra. Mas eu vou dizer o capítulo 28. E o título é Idolatria no Sinai. Por quê? Esses dois, tanto o capítulo 24 de Êxodo quanto o livro de Patriarcas e Profetas, ele vai dar uma visão maior sobre o contexto da lição de hoje. Então, assim, Moisés tinha estado com o povo, pouco tempo depois ele subiu ao monte. Diante do monte onde ele subiu, tinha ali com ele uma nuvem, uma coluna que estava com ele. A nuvem estava lá, porém, perdão, estava ali sobre ele a glória de Deus estava pairando sobre ele, e a coluna de nuvem estava com o povo lá embaixo. Então, assim, por mais que o povo pudesse pensar ou sugerir que Deus tivera abandonado, a manifestação ilustrativa ali, representativa pela coluna de nuvem, ainda presenciava-se ali com ele. Moisés subiu e a Bíblia fala que uma nuvem o cobriu. E ele ficou lá no monte 40 dias. Nesse capítulo 24, que eu mencionei para vocês, quando vocês forem ler, você vai ver que há um pacto, uma aliança entre o povo de Israel e Deus. Quando Moisés fala para ele que ia pegar e receber de Deus a sua lei, ele já tinha dito oralmente, só que ele foi receber a lei depois. Embora a gente assista nos filmes, né? Deus dizendo e escrevendo de imediato. Não. Deus falou com o povo sobre os seus mandamentos, e depois ele deu a Moisés em outro momento a sua lei, os 10 mandamentos. E é nesse momento que Moisés sobe. Quando ele fica lá 40 dias, ele então está com Deus. Nesse momento, irmãos, lá embaixo, o povo deveria estar em meditação, deveria estar em reflexão, deveria estar relembrando do cuidado, da bondade de Deus, quando tirou o povo do Egito até lá. Mas não. O que acontece? De acordo com o capítulo 32 do livro de Êxodo, verso 1 a 14, eu não vou ler todo o capítulo, você pode fazê-lo em casa, ou melhor, todos esses versos, né? Você vai lê-lo depois aqui, em outro momento, mas você vai contextualizar a situação que aconteceu ali. Por quê? O povo do Egito ele estava acostumado a adorar aos seus deuses através de representação. E nessa situação, onde ele estava adorando, existia um deus chamado Apis. Era o deus boi ou um bezerro. Só para vocês terem uma ideia, ele era mais ou menos assim, ó. Quando eu souber a tecnologia para colocar o quadradinho aqui, eu vou colocar, ó. É assim que ele era representado. Tá vendo? Vou botar mais perto para você ver melhor. Bom, esse era um bezerro semelhante àquele que nós costumamos ver em filmes. Então, o que acontece? O povo lá embaixo, em vez de ficar em meditação e na expectativa da o que Deus estava dando ali a Moisés como orientação e lembrar das mensagens que Deus tinha dito, é interessante, irmãos, porque
os dois primeiros mandamentos parecem ser semelhantes. Quando ele fala assim, não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro. E o segundo é, não farás para ti imagem de escultura. Deus nunca colocou representação para ser adorado. Quando ele tirou o povo do Egito, a Bíblia descreve que durante o dia uma coluna de nuvem o levava, protegendo do sol e concedendo o guia. E durante a noite ele te transformava numa coluna de fogo. Perdão. Essa coluna de fogo tanto afugentava os animais peçonhentos, como também iluminava o povo durante aquele período que estava lá. Então, assim, Deus ele era representado dessa forma. E também pelo Shekinah, quando ele se representava para Deus pela sua glória diante do monte, quando estava ali com a manifestação dele para com Moisés. Então, o povo sabia quem era Deus, conhecia a Deus, claro que não via, mas por ter o hábito de materializar, e aí é onde é que entra o problema de muitos hoje, né? Materializar as coisas sagradas. Deus não deve, irmão, ser adorado através de uma imagem, através de um crucifixo, ou através de uma... o que quer que seja. Minha mãe tinha um hábito de dizer assim, a casa que coloca a imagem de escultura, ela se torna maldita, ou um quadro de qualquer imagem que seja, que é colocado ali, que seja dos apóstolos, do próprio Jesus, da Virgem Maria. Então, assim, qualquer um que fosse, ela tinha o hábito de dizer que aquela casa era maldita. E quando a gente lê o livro de Isaías, Isaías chega a escrever que as pessoas que fazem as imagens de escultura se tornam malditos, e aqueles que o adoram também. Perdão, minha garganta não está boa. Então, assim, mediante essa situação, nós vemos que o povo queria materializar a Deus ali. E olha com uma coisa curiosa. O povo chegou a pedir para com que Arão fizesse algo. E nesse pedido, alguns interviram para com que ele não fizesse. Porém, o livro Patriarcas e Profetas, Ellen White chega a escrever o seguinte: aqueles que quiseram evitar com que a idolatria fosse causada, eles eram maltratados e muitos foram mortos. Então, assim, houve até morticínio naquela situação. O próprio Arão, quando foi fazer aquela situação, lamentavelmente, né, em sua fraqueza, em sua debilidade, Arão foi comissionado por Moisés, irmãos, a tomar conta do povo. Fique com o povo que eu vou lá e depois voltarei. O povo deveria esperar. Sabe o que me lembra isso aqui? Quando Deus tem algo a realizar, ele sempre pede para que o seu povo espere, aguarde. E quando o povo não espera e se precipita, sempre dá errado. Não tem como. Deus nos deu a promessa, irmãos, de que ele vai vir. Sabe? Eu tenho a certeza de que ele vai vir. Eu não tenho nem dúvida disso. Quer seja na minha geração, quer seja daqui a alguns anos, mas eu sei que ele vai vir. E o tempo que ele me permite te aguardar é para com que eu tenha fé. Por isso que o texto fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho que perseverar sempre. Uma vez, como aconteceu na história de Samuel com o rei Saul, ele falou assim, olha, aguarde aqui. Depois de 7 dias eu vou vir. Samuel tinha dito para ele, né, um recado para Saul, que aguardasse. Saul esperou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, foi aquela angústia, mas ele não... Chegou no 7º dia, ele foi, se precipitou e acabou oferecendo um sacrifício. Depois Samuel aparece e diz que ele vai agir como um tolo, como um nécio. Então, assim, o que é que a gente entende aqui? Quando Deus pede para o povo esperar, é porque ele tem muita coisa para realizar. Rapaz, me perdoe de coração mesmo. Eu estou falando aqui com muita boa vontade, mas a garganta não está ajudando. Mas eu só espero que vocês consigam entender. Então, em meio a essa situação, só para a gente contextualizar aqui e fechar o assunto, ele queria que o povo esperasse. O povo, então, passando poucas semanas, observe só, quando o texto fala assim, ó, eles quebraram a minha aliança. Então, naquela quebra que houve, o que eles tinham dito que obedeceria a Deus, que iriam respeitar a Deus, está lá em Êxodo 24, tá? Não esqueça de ler esse capítulo não, para você entender melhor o assunto que está aqui também, né? Aí o que acontece? Diante dessa situação, eles tinham feito esse pacto e tão logo quebraram. Por isso que Deus chegou a dizer aqui assim, ó, eles tão depressa voltaram-se atrás. Ou seja, depressa quer dizer, foi em maneira muito rápida, abrupta. Deus tinha falado com eles tinham prometido a Deus que iriam se manter em obediência. Não, o que o Senhor disser, nós iremos fazer. A sua palavra, nós obedeceremos. Ouvidos já os 10 mandamentos, o que Deus tivera dito, mantiveram-se ali. Porém, a incredulidade, e agora é outro ponto crucial. As primeiras pessoas que ficaram contra Arão foram aquela leva de gente que está lá em Números, capítulo... eu até coloquei aqui o texto. Eu vou dizer melhor, acho que em Êxodo, capítulo 12, né? Êxodo, capítulo 12, ali faz menção.
Números capítulo 12. Perdão, é Números não, é Êxodo mesmo. Deixa eu fazer o seguinte, como eu estou aqui, deixa eu só confirmar com vocês para ficar mais certo. Eu não quero... pronto, é isso mesmo, tá? Achei. Êxodo capítulo 12 e o verso 37, 38. Verso 38, Êxodo 12, 38, diz assim: saiu com eles uma mistura de gente que não era israelita, além de imensos rebanhos. Pronto. Esse povo que não era israelita era o povo de fato de lá, e eles tinham como costume adorar aos deuses, inclusive esse que eu mostrei para vocês aqui, que era o deus boi, ou bezerro, o Apis, chamado Deus do Egito. Então eles foram os que primeiro motivaram, e aí, influenciando um, influenciando o outro, Arão, tentando até então fazer com que eles retrucassem e se mostrando muito fraco, o que foi que Arão faz? Me dê seus brincos, me dê suas joias, achando ele que eles iriam resistir-lhe por ter apego ao materialismo. Muito pelo contrário, eles deram de bom grado e deram muito, a ponto de fazer aquele bezerro ali que foi colocado. O foco da lição, irmãos, não é essa parte histórica toda que eu estou dizendo, mas eu quero contextualizar vocês aqui para vocês entenderem o nível de apostasia que o povo se encontrava e a razão pela qual Deus quisera destruí-los. Embora aquela razão para destruí-los o povo merecia, mas ele fez uma prova de teste para Moisés. E agora, a lição chega bem a dizer aqui que aquilo foi um teste para Moisés. Por quê? Deus chega para Moisés e fala assim, olha, o teu povo que você tirou do Egito se corrompeu. Isso está no livro de Êxodo, aqui no capítulo 32. E os dois versos que eu gostaria de ler com vocês, Êxodo capítulo 32, diz assim, verso 7. O Senhor disse a Moisés, rápido, desça do monte, o seu povo que você tirou. Depois, agora fechando a lição, Moisés chega para Deus e fala assim, Moisés tentou, verso 11, apaziguar o Senhor. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás irado com o teu povo que fizeste, que tiraste do Egito? E ele pede para que Deus se arrependa. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês. Irmãos, a maneira que Moisés pede, não pensa, a gente poderia ser tentado a pensar que Moisés estava corrigindo Deus, ou que ele estava querendo que Deus refletisse a sua decisão, ou que ele revisse o seu posicionamento. Claro que não. A maneira como Deus, que é descrito que Moisés pede, e a Bíblia fala que Deus se arrependeu, é uma maneira débil de descrever que Deus voltou atrás, não que ele não soubesse da situação. Deus é onisciente. Uma coisa que é muito clara, irmãos, Deus ele não pensa, ele sabe. Deus ele não precisa parar e refletir sobre algo, ele simplesmente executa. Ele está muito além de nossa capacidade de raciocínio. Então, assim, essa forma de se expressar na Bíblia é uma maneira que seja inteligível ao nosso conhecimento. Então, Moisés descreveu que Deus tivesse arrependido por essa causa, embora sabemos, Deus fez aquilo para provar de fato a fidelidade e a maneira como Moisés via aquele povo. E agora, entra-se o foco. Como é um homem, diante de uma apostasia tão grande dessa, diante de uma situação de rebelião que ele tivera, Moisés ainda preferiu a vida do povo do que a honra própria. Porque Deus chega a dizer assim para ele, eu vou fazer o seguinte, vou destruir esse povo e farei de ti um grande homem, um grande líder, um grande e poderoso chefe do meu povo. Pensa bem, será que se eu tivesse ali, eu dizer, rapaz, agora eu vou ter o meu nome, né? Lá no nível, e Deus está dizendo, Senhor, claro, faça como o Senhor quiser, seja assim feito a sua vontade. Ele pudesse ser tentado a fazer isso. Mas Moisés mostrou não. Moisés disse assim, Senhor, se o Senhor fizer isso, o que é que os egípcios vão falar? E o que é que as outras nações, sabe, gente? Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele foi, aquela manifestação toda das 10 pragas se tornou notória para todas as nações que tomaram conhecimento, e foram muitas. Ele vai chegar a descrever que todas as nações que tomaram conhecimento ficaram com terror ou com temor do Deus de Israel. Então, assim, quando Moisés pede para com que Deus não destrua o povo, ele não está preocupado com o povo, gente. Ele não está preocupado com ele. Ele estava preocupado, isso eu acho fantástico, com o nome do Senhor. Ele queria que o nome de Deus não fosse levado a desprezo. Ou seja, Deus disse que ia tirar o povo do Egito para oferecer sacrifício. Olha o contrário, Deus tirou o povo do Egito para ser sacrificado. Mas não era isso. O que Moisés mais queria é que o nome de Deus continuasse a ser enobrecido. E claro, não que ele quisesse corrigir a Deus ou fizesse, olha, lembra-se que o Senhor prometeu, olha, o Senhor se lembra, e Deus parou e pensou, eita, realmente, Moisés, eu nem estava lembrado disso.
Claro que não. Volto a falar. A maneira pela qual a Bíblia descreve é a maneira que a gente possa entender. Mas isso nunca deve tirar de nós a maneira que quem Deus é e como Ele age. Deus é onisciente e onipotente. Ele sabe todas as coisas e tem poder para tudo. Então, assim, essa forma de escrita aqui foi para Moisés deixar a mim, que sou uma pessoa débil, sem entendimento, a entender melhor o que ele quis trazer. Então, a expressão ali que é descrita é para nos fazer esclarecer sobre a maneira como Moisés via o povo em si. Mas a maior preocupação de Moisés era o zelo do povo de Deus. Sabe? Isso é o que eu devo ter também. Eu devo interceder de uma maneira graciosa, mesmo por aqueles que não merecem. Isso é demonstrar, irmãos, o fruto do Espírito, como eu falei para vocês ontem, que é mansidão. Mansidão é algo que eu preciso ser e não só exercer. Eu vou exercer baseado naquele que eu sou. Então, quando Moisés pede a Deus para ele não tomar aquele posicionamento de destruição, ele estava preocupado com o nome dele para não ser colocado em desprezo, para não ser visto de outra forma, para que não se escandalizasse com o Deus de Israel. Esse é o exemplo que eu e você devemos ter. Mansidão em meio à adversidade e sempre, sempre e sempre procurar a honra e a glória do nome do Senhor. Sabe, nada para se ensoberbecer, nada para querer se aparecer, mas é a glória dele, o nome dele, que ele seja exaltado. Olha o que o João Batista falou, importa que ele cresça e que eu diminua. Foi o que ele disse falando sobre Cristo Jesus. Que seja assim. Muitas vezes, quando eu vou pregar em algumas igrejas, eu vejo algumas orações, inclusive dos irmãos de Caixa d'Água, uma igreja que eu gosto muito aqui perto, eu já preguei várias vezes, eles fazem assim, tinha uma oração de um irmão lá, um ancião, dizia assim, que a pessoa desapareça para que Deus apareça. Ele tinha a mania de dizer que a pessoa agora saia de uma maneira que o Espírito Santo domine a situação e o nome de Deus seja louvado. Que essa seja de fato a nossa realidade. Que Deus possa ser louvado em nossa vida e através da graça misericordiosa, da mansidão que é dada pelo Espírito Santo, possa ser uma realidade em nossa vida. Que Deus, portanto, nos abençoe e que a gente sempre venha intervir e observe o exemplo de Moisés e que a gente desenvolva a fé que Ele tem para nos conceder. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua mensagem, pela lição que nos foi passada hoje. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a intercedermos pela Tua graça, porque o Teu amor para conosco também é por graça. Que nós possamos, ó Deus, termos o cuidado para não lançar o Teu nome em vão e muito menos causar um mau testemunho com o santo e bendito nome do Senhor. Que o Senhor continue, Pai, a trabalhar em nosso coração e que pela Tua misericórdia nos faz cada dia servos e servas do Senhor. Guarda os Teus filhos, ó Pai, perdoa nossos pecados e nos dá um bom dia em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, um ótimo dia na presença do Senhor e que intercedamos pela graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Amanhã estaremos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a sua santa e boa palavra. Deus abençoe vocês e até o nosso próximo estudo. Até logo.